Olá pessoal, estamos começando mais um Clube da Cardio podcast, que é o seu podcast em cardiologia. Eu sou o Luiz e hoje, pela primeira vez, nós não vamos falar que o nosso conteúdo é voltado para profissionais da área da saúde. Isso porque o tema de hoje interessa a todos aqueles que em algum momento vão ter contato com algum profissional de saúde. Vamos falar de picaretagem na medicina. Para isso, eu conto aqui com a minha amiga do Clube da Cardio, Pamela Valelongo. Fala galera, como é que vocês estão? Obrigada pelo convite, Luiz, para gravar esse episódio com o nosso convidado especial. É um prazer, Pam. E o cardiologista pelo Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, a ritmologista pelo Hospital de Santa Cruz e assistente do setor de eletrocardiografia do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, Dr. José de Alencar. Oi pessoal, tudo bem? Luiz, Pamela, um prazer estar aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, professor. Põe aquelas palmas no final aí pra gente... Eu já gravei, pessoal, outros podcasts com o Alencar. Se vocês acompanharem o Clube da Cardio Podcast, talvez já tenham visto que ele participa com a gente ao longo desse processo aí. E, mais uma vez, eu destaco aqui, Pan, que eu vou me reservar o direito de chamá-lo de professor com durante certeza. o nosso podcast, em respeito a tudo aquilo que ele nos ensina Sim. E nos ensinou. Perfeito. Valeu, gente. Obrigado. Eu vou começar já fazendo pergunta, Luiz. Alencar, acho que eu lembro muito de um momento que você começou a se destacar muito nas mídias digitais. Foi naquela época mais ali do Covid, você começou a combater fortemente as desinformações que apareciam na mídia. Define pra gente o que é charlatanismo. Existe uma definição precisa para isso? Olha, a definição precisa de dicionário eu acho que eu não saberia dizer. Tá. Né? Agora, o charlatanismo, a picaretagem em medicina, em áreas da saúde em geral, ela acho que tem uma explicação muito ampla para dar, é multicausal. Eu acho que a gente vai pegar esse capítulo inteiro agora para destrinchar tudo isso, mas é muito de vender a um paciente, a um cliente, a uma pessoa, uma falsa promessa, enganando-o. Né? É uma falsa promessa, vendida como uma falsa promessa, e esse profissional que está vendendo uma falsa promessa, ele tem ganhos, né, com isso. Ele vai se beneficiar ilegalmente também, muitas vezes, né? Às vezes a definição de ilegal pode não entrar, pode ser que não seja necessariamente ilegalmente, Uhum. Mas ainda assim, do ponto de vista ético, a gente sabe que ele não está fazendo alguma coisa muito interessante, né? Correto. Mas é mais ou menos isso, ele está vendendo falsas promessas e é muito fácil fazer isso na área da saúde, né? A nossa profissão, medicina e também as outras profissões de saúde, são ciências, né? E as pessoas não entendem de ciências, muitos dos médicos não entendem de ciências. Então, se você consegue enganar um pouquinho essa ciência para uma pessoa que não entende nada de ciência, você vende sua falsa promessa, você vende, inclusive, cursos da sua falsa promessa e assim vai, né? Tem um fator que eu adicionaria nessa equação aí, que é a vulnerabilidade do cliente que tem contato com um profissional de saúde. É uma pessoa que geralmente está fragilizada por algum motivo. Certo. Ela está com algum problema de saúde, ou a autoestima dela não está tão legal, a ponto de ela recorrer a essas promessas milagrosas e falsas, né? Então, eu acho que a vulnerabilidade da pessoa que entra em contato é um grande contribuidor aí que facilita o picareta se dar bem nessas situações, né? Vocês acham que existe um adicional da nossa cultura, da nossa população, ser uma população que acredita no mágico, no sobrenatural? A gente tem uma certa facilidade, né, de entender que tem coisas que não são exatamente ciência e milagres, né? Talvez seja uma palavra que a gente possa colocar. Vocês acham que o charlatanismo ele pode ser diferente no Brasil do que ele é no mundo? Ou existe uma coisa mundial? O que vocês entendem? Eu acho que esse fenômeno é mundial. Eu vejo os Estados Unidos muito preocupados com isso, por exemplo. Okay. França tem estado muito preocupada, né? Especialmente na pandemia, né? Agora a gente viu as consequências disso. Mas é o que você falou mesmo. Eu acho que a maior parte da população
ela, como não é literada cientificamente, ela não consegue entender ciência. Tá. E por maior parte da população também entende, a maior parte dos médicos, dos enfermeiros, fisioterapeutas, qualquer profissional de saúde. Então, fica uma discussão aquém da ciência. Perfeito. Que só margeia a ciência, mas não chega lá, entendeu? Isso, para praticar a profissão, seja ela qual for da área da saúde, passa a ser arriscado, né? Porque você não está tendo um pensamento diferenciado do teu cliente, do teu paciente. E você pode, então, entrar no mesmo jogo, entrar no mesmo raciocínio e vender para ele isso. Eu acho que a gente acredita muito em milagres, como um todo, não é? Eu não estou falando aqui me excluindo disso. Eu também não. A gente quer soluções rápidas para tudo, né? E isso é um fenômeno de todos. A gente vê acontecendo isso no mundo financeiro, né? Tem pirâmide caindo, né? Oferecendo também ganhos rápidos, em ascensão, exatamente, em pouco tempo. Que extrapolam qualquer sentido. Não tem nenhuma razoabilidade naquilo ali. E ainda assim as pessoas entram, né? Continuam entrando, né? Exatamente. A picaretagem é como se fosse uma pirâmide, só que na área da saúde, né? Acho que essa é uma das causas, então, a desinformação, a falta de conhecimento em ciência. Que outras causas vocês acham que podem estar relacionadas com o aumento do charlatanismo, talvez no mundo, como você comentou? Que outros ingredientes contribuem para isso? O ganho rápido tem que ser citado. O ganho financeiro rápido com isso, né? Tem que ser citado. Veja, um médico recém-formado, por exemplo, ele tem a opção de dar um plantão na cidade onde ele formou. Em São Paulo, a média de plantão aqui de 12 horas, sabe o quê? Por volta de R$1.500, R$2.000, por aí. 12 horas, por aí, né? Os que pagam melhor, os que estão passando de 2.000, enfim. Mas, se a gente for para uma realidade lá do interior, do Ceará, por exemplo, um plantão de 12 ainda paga R$1.000, R$1.200 em 12 horas, e olhe lá. Certo. Esta pessoa, se ela abre uma clínica lá na cidade dela, tá? E ela começa a vender ganhos rápidos, que são fora de qualquer razão, de qualquer razoabilidade, para os pacientes, ele consegue cobrar R$1.000 pela hora a partir daí, ou pelo produto que ele está vendendo. Então, essa promessa de ganho, diante de não é bem sucateamento, mas é uma perda de ganho real do médico que tem acontecido nos últimos anos, né? Todos sabemos como é que é a situação. Nossos salários, nossos plantões não aumentam pela inflação, né? Estão defasados e muito defasados. Do outro lado tem um mercado que não está nada defasado e que está crescendo muito rápido. É um mercado picareta? É uma pirâmide? É um mercado que não vai levar a nada, não tem ética, não tem consistência. Uma hora o conselho pode chegar e falar alguma coisa que vai, pelo menos, banalizar isso, mas enfim. Ainda é um mercado que paga muito. Então, para o jovem, isso é muito sedutor. Veja, o jovem, isso eu estou falando do jovem, me incluindo quando era também um recém-formado, né? A base ética nossa ainda é uma base que está em formação. A gente ainda não conseguiu ter experiência em medicina suficiente para definir, muitas vezes, o que é certo ou errado, além do que está escrito. Sim. Então, se a gente fez uma boa disciplina de ética, beleza. Mas e a vida real, e a prática, né? E ver um paciente na sua frente e saber se o que você está fazendo com ele é ético ou não. Isso a gente não... A demanda experiência, realmente. Exato, exatamente. Às vezes a gente não tem isso em casa, muitos de nós não temos. Sim. Às vezes a faculdade negligenciou, é uma universidade que, enfim, decorebista, né, como eu chamo, ela entrega ali tudo, se vira, meu filho, pague todas as suas mensalidades e depois se forme, né? Então esse jovem sai despreparado, sai ganhando mal e olha para o lado e vê uma pessoa que está tendo muito sucesso, ganhando muito bem. Muito rápido. Muito rapidamente. Então esse é um segundo fator. Além desse jovem ter entrado nisso, porque ele não entende nada de ciência, ele não consegue entender o que é que está errado no estudo, ele também entra pelo ganho financeiro e até já citei aqui o terceiro fator que eu acho, né? E por ele não entender muito de ética também. Ok. Então, pelo que o Alencar está comentando, eu acho falta de conhecimento, falta de entender o que é a ética ali naquele momento. E às vezes eu me pergunto se aquele profissional, ele acha aquilo que ele está fazendo correto, porque eu acho difícil, às vezes, fico me perguntando, aquela pessoa, será que ela dorme à noite? E eu, às vezes, entendo que talvez ela realmente acha que aquilo é correto. Que tá tudo bem. Ou alguns colegas sabem que não
sabem que aquilo não vai trazer um resultado duradouro, ou que aquilo não vai realmente ser efetivo naquele tratamento que ele está propondo, mas ele está diante de um mercado e ele pensa, tem gente querendo fazer, se não for eu que vou fazer, outro colega vai fazer, que seja eu, porque aí o retorno vem para mim. Existem os dois tipos de colegas, vocês acham? Eles coexistem na mesma pessoa? Eu acho que existem os dois perfis, Pan, mas que a ignorância, é o que o Alencar chama no Instagram dele de médico leigo, né? Isso não serve como álibi, tá? Porque eu acho que uma vez que você opta por seguir o caminho da medicina, você deve procurar se alinhar com as boas práticas, com a ética, com as melhores evidências. E todo mundo sabe o que é certo e errado. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Imagine você que um engenheiro entre na faculdade, se forme e construa um prédio sem estar atento às recomendações corretas para se construir um prédio. E esse prédio desaba. A gente vai dizer, mas ele era ignorante. Não se espera ignorância de um engenheiro, assim como não se espera ignorância de um médico. Perfeito exemplo. Então, eu acho que existem os dois perfis de profissionais, mas aqueles que ainda estão, digamos assim, trilhando esse caminho de forma inocente, eles devem, o quanto antes, se capacitar para saírem desse caminho, tá? Porque isso não serve como álibi, na minha opinião. Luiz, você sabe que eu fiz uma vez uma enquete lá no Instagram, que era assim, muitas pessoas me respondiam meus posts falando que o médico leigo não existe. Que, na verdade, todos são picaretas, né? Eu divido assim, igual você falou, né? Médico picareta, médico leigo. E eu me surpreendi com essas frases e coloquei uma enquete uma vez perguntando: vocês acham qual a porcentagem de médicos leigos entre os que estão fazendo essas picaretagens aí? Quem é que tá ali por inocência, né? Aí eu colocava lá 0 a 25, 26 a 50, né? Então, a resposta majoritária das pessoas foi que elas acreditam que menos que 25% dos médicos que prescrevem essas picaretagens são leigos, ou seja, mais que 75% então são picaretas. Não sei se a impressão de vocês é essa também, ou vocês acham que é algo mais... Enfim, eu tendia a pensar que tem mais gente inocente nesse mercado. Não inocente no sentido de ausente de culpa. Eu acho que você está corretíssimo em falar que eles têm que ser culpabilizados também. É inocente no sentido de ingênuo. É ingênuo. Eu vou citar um exemplo que eu passo bastante, né? Eu venho falar sobre soroterapia nas minhas redes sociais. Aí lá eu explico que a soroterapia ela entrega resultados puramente pelo viés de co-intervenção. Na verdade, a dieta, o exercício físico que estão entregando aquilo, que são mais baratos. A soroterapia está só acrescentando R$1.000, R$2.000, R$3.000 no tratamento, né? Sem entregar resultado nenhum. Eu falo isso nas redes e aí vem médico que faz a soroterapia me respondeu o seguinte: mas eu faço e meus pacientes emagrecem. Então, eu consigo perceber a ingenuidade nesta pessoa que tem coragem de entrar no Instagram, que ela sabe que é de uma pessoa que só fala sobre isso o tempo todo e ainda vem tentar expor a opinião. É uma certa ingenuidade que eu até acho muito legal que aconteça, porque assim eu consigo até sair da bolha. Entender como eles pensam. Como eles pensam, exato. Mas isso é um médico leigo. Ele nunca ouviu falar, sequer ouviu falar do viés de co-intervenção e, mesmo não tendo ouvido falar da definição, mesmo não tendo estudado sobre isso, ou tendo um curso sobre isso, ele não consegue entender que uma atitude que ele toma em consultório pode estar sendo falseada por uma outra conduta. É simples assim. Tudo que a gente faz é assim, não é? A gente tem que estar pensando o tempo todo se não é outra conduta, na verdade, que está causando a melhora ou piora do meu paciente. Enfim, então eu não sei, queria saber até se vocês têm alguma opinião. Eu acho que é mais do que 25%. Eu acho que tem mais médico leigo, eu acho. Mas eu concordo com você. Tem que ser culpabilizado também, porque não é justificativa. Ele não pode... Se ele é um leigo, então ele não deveria estar trabalhando na ciência para a qual se formou, não é? Perfeito. Eu concordo com você que é mais de 25%, e talvez, atualmente, o perfil desses colegas estejam mudando, no sentido de que eu vejo colegas que se formaram na minha faculdade, que eu considero muito boa, colegas que fizeram residências excelentes, ou seja, estão dentro do meio científico, foram convidados ali a raciocinar, a aprender a ler artigos, etc. E estão
entrando nessa nova, trilhar esse caminho. Então, eu comecei... Isso até uma conversa que a gente estava discutindo no meu grupo de internato esses dias. Porque eu acho que talvez a gente esteja caminhando para talvez um 50% aí, 50% de médicos leigos realmente e de colegas que observam que a sua formação, o caminho longo... Quantos anos você fez de formação, Alencar? Foram 6 de faculdade, né? E mais 8 de residência. Gente, 14 anos. 14 anos. A minha formação foram 12 anos. Então, 6 de faculdade, 6 de residência. E aí, esse colega, que é o que eu tô citando, ele se depara com um mercado que não o remunera da maneira que ele acredita ser adequada. E ele vê uma outra possibilidade que ele vai ter um retorno financeiro interessante com um espaço de tempo muito menor. Então, eu realmente acho que a gente está diante de médicos leigos e de médicos picaretas. E é isso, eu acho que talvez essa porcentagem esteja caminhando mais para um equilíbrio. E aí eu já entro na próxima pergunta, que é qual o papel das redes sociais, que vocês acreditam, das redes sociais nesse jogo. Nesse jogo não é uma palavra boa, mas nesse momento de informação, né? Vocês acreditam que a gente tem sim que estar na rede social, falando a nossa opinião, mostrando evidência? Eu acho que na verdade, um papel, infelizmente, essa é uma resposta pessimista que eu vou dar aqui, Tá mas bom. É um papel negativo que a rede social tem, né? A rede social, ela amplifica ideias de toda sorte, de todo tipo. E amplifica muito mais as ideias falsas, erradas, porque elas vendem falsas verdades, né? Elas vendem mentiras, então. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim: enquanto a pseudociência vende promessas, vende conforto, a ciência tem apenas incerteza para entregar para as pessoas, né? Perfeito. Ciência é sobre método, não é sobre resposta. Então, se você entra no meu Instagram ou no Clube da Cardio, a gente está o tempo todo fazendo o quê? Ponderações a respeito do que acabou de sair numa diretriz, a respeito de alguma coisa, de algum caso clínico que aparece com certa frequência no consultório do cardiologista ou pronto-socorro, né? O tempo todo, ponderações, metodologias, né? Em vez da resposta. Vamos ouvir aqui essas pessoas que pensam diferente. Nos Instagrams dos picaretas, aí vai 1 milhão de seguidores, selinho azul. É o quê? É a verdade. Olha, se você segue este tratamento aqui, você vai ver que não precisa nunca mais tomar um remédio, você vai se curar de tal coisa, né? Normalmente são promessas vazias, são coisas muito subjetivas. Você vai melhorar seu bom humor, você vai melhorar seu bem-estar, né? Quem que não quer melhorar sua libido. Libido. Quem que não quer tudo isso, né? Mas são coisas subjetivas, são coisas que não tem como medir. Exato. E como são subjetivas, também estão muito predispostas a passar pelo efeito Hawthorne, né? Se tem uma pessoa cuidando de mim, me dando carinho, eu vou me sentir melhor só por isso, só pelo carinho. As pessoas às vezes são carentes, né? E essas pessoas até têm, os picaretas até têm se puder dar um ponto positivo para eles, tá aí. Eles dão mais conforto, eles são mais treinados para dar conforto do que o médico que está tentando trabalhar com ciência. E talvez esse seja o ponto. A gente tem que começar a comunicar a ciência de uma maneira mais empática para, enfim, ainda passar que existe uma incerteza e que o importante não é o resultado e sim o método, mas ainda trazendo essa pessoa para o nosso lado. Não conseguimos, a rede social impacta e muito nisso. É só ver, só fazer uma comparação simples. Entra no Instagram de um picareta, entra no Instagram de um médico sério. Ou melhor, de um picareta e depois de uma sociedade. Sociedade Brasileira de Cardiologia, por exemplo, Instagram da SBC. E depois um picareta que fala sobre cardiologia, por exemplo. Quem engaja mais, né? E quem que tem o selinho azul, provavelmente, sim, né? Exatamente. Então, eu acho que é negativo, mas fica até um desafio para nós, né? É o que nós tentamos fazer. É um exercício diário, né? A gente vê como é que fala, vê como é que se comunica para tentar passar isso adiante, né? Para as pessoas. Acho que existe um grande problema nas redes sociais, é que não existe filtro, né? Não existe filtro. Então, antes publicação era publicar um artigo científico numa revista. Hoje publicar é você fazer um post com as ideias que você tem na sua cabeça. E se aquele post é bem aceito pela comunidade leiga, se aquele post viraliza, até que alguém vai dizer que o que foi falado ali não é verdade, o estrago já está feito, né? Então,
eu acho que as redes sociais, sem dúvida, são o principal veículo de disseminação da picaretagem atualmente, justamente por essa falta de filtro e pelos pontos aí que o Alencar comentou. Eu gostaria de... Você falou de ressaltar o que você falou sobre a mudança da maneira como a gente deve se comunicar. Porque quando eu percebo, eu vou conversar com pessoas mais antigas, ou eu adoro ir no consultório médico sem falar que eu sou médica. Vocês já fizeram esse exercício? Nunca. Ficar na sala de espera, observando o que os pacientes estão comentando. Acho que a gente vai na ginecologista, talvez seja pra gente uma experiência um pouco mais corriqueira, né? A mulher acaba indo muitas vezes, uma vez no ano pelo menos. Então, é um exercício interessante, porque o que as pessoas valorizam de maneira geral? A maneira como o médico se porta, carinho, atenção, o tempo da consulta, a quantidade de exames. Nossa, a doutora me pede até exames do endocrinologista, o ginecologista, ele é o grande clínico da mulher, sendo que a formação dele é uma formação diferente. Ele não é formado para ser o clínico, mas ele acaba sendo. E então o paciente, ele tem percepções diferentes do que é ser um bom médico. Pergunta para sua família, o que é ser um bom médico? Ele conversa, ele é ótimo, ele é muito bom. Ele é famoso. Então, tudo é o que a Alencar falou. São quesitos subjetivos. Então, eu acho que um trabalho que vem sendo feito ao longo do tempo é que as pessoas já estão começando a observar. Minha família, por exemplo, observa se tem o RQ, né? Eu falo, já ensinei para eles. Vai marcar um colega, observa, ele é especialista mesmo. É a única maneira que a gente tem hoje de documentar que aquele colega tem a especialidade que ele diz ter. Sim. E talvez a gente sair da condição de a gente entender que a gente precisa melhorar algumas coisas para também combater. Nós três atendemos em consultório. E então, a maneira como a gente vai fazer o nosso atendimento deve ser diferenciada também para que o nosso paciente entenda que a gente é excelente tecnicamente e excelente no quesito humano. Eu acho que essa é a grande busca nossa do equilíbrio, né? Mas existe um pouco disso, de que talvez existe uma certa culpa nossa de não... Nossa, eu falo da escola, né, que nos formou, a escola que nos forma, essa grande quantidade de médicos, da gente estar, às vezes, tão focado em uma coisa e esquecer da empatia, por exemplo, como você comentou. E acho que a educação também, e aí o Alencar falou da mídia, do papel negativo, e o nosso papel que eu vejo do Instagram, de vocês, do Alencar, do nosso, e dos colegas que fazem os seus perfis pessoais como fonte de informação. Acho que dá para chamar aqui, falar do Silvio Povo, que também faz um trabalho muito legal, levar informação séria, de qualidade. E que isso também a gente tenta fazer isso chegar em mais pessoas. Levar informação relevante. O meu irmão, eu estava conversando com ele esses dias, ele é economista, e ele segue o seu Instagram. E ele fala que ele gosta porque você fala de lógica, de ciência, né? E ele tá fazendo mestrado, agora tudo é ciência. A ciência ali, então, ela é a mesma. Então, eu acho que a gente deve continuar, apesar da picaretagem ser mais famosa, engajar mais, e da dificuldade dos grandes órgãos de fiscalizar aquilo, ou punir, ou tirar de circulação aquela notícia. A gente vai fazendo o nosso trabalho de formiguinha, de post em post, um a um, e aí a gente vai tentando mudar um pouquinho, uma gotinha no oceano, idealistas que somos, né? A gente parte desse pressuposto. Eu acho, Pan, que a gente está falando aqui muito dos determinantes da picaretagem, né? Então, tem um papel aí das redes sociais muito forte, tem um papel da vulnerabilidade da população. Eu queria saber agora de vocês com relação às políticas de Estado, que no Brasil a gente tem exemplos recentes de momentos em que o Estado validou determinadas condutas, determinadas prescrições que não estavam de acordo com os padrões científicos. Então, eu vou citar aqui nominalmente algumas.
na pandemia do Covid tivemos ivermectina, tivemos cloroquina, tivemos tantos outros tratamentos aí que pouco a pouco foram sendo descreditados pelos estudos científicos. E num passado recente, nós chegamos a ter aí o absurdo, né, de uma substância chamada de pílula do câncer. Não sei se você lembra desse episódio, que foi a fosfetanolamina, que chegou a ser sancionada pelo governo federal, né, como força de lei para que pudesse ser prescrita, mesmo com a Anvisa se posicionando contrária a essa liberação, precisou o Supremo Tribunal Federal ir lá e determinar que a medicação não fosse prescrita, pelo menos não de forma aberta. Depois disso, inclusive, a população ficou tão engajada com essa notícia, com essa expectativa de uma pílula que curasse os mais diversos tipos de câncer, que começaram a haver decisões judiciais que obrigavam determinados centros de saúde, determinados hospitais, a liberarem essa substância para os pacientes com câncer. Então, depois de todo esse preâmbulo aí, volta na pergunta que eu esqueci. O que é que vocês acham do papel do Estado nessa história de picaretagem? Vou deixar para o Alencar começar a responder. Eu acho assim, a ciência faz parte da sociedade, política faz parte da sociedade. Eu acho que eu estaria sendo muito inocente em falar para você agora que política não tinha que se envolver nisso, né? Vai se envolver porque faz parte da sociedade, é formada por pessoas também, a ciência e a política. Então, sempre vai haver um maior ou menor papel do Estado, dependendo, obviamente, do viés político em questão, daquele momento, daquela época, né? Eu acho que essas pessoas tinham que ser melhor assessoradas, tanto do ponto de vista científico como do ponto de vista ético, porque nos dois casos que você citou, foi o que faltou, né? E o problema de tudo isso é que quando passa a ser uma questão política, nós perdemos o ponto de vista ético-científico em cima daquilo ali. Quer dizer, se o debate sobre cloroquina ou fosfetanolamina deveria ser um debate feito por pessoas que não têm conflito de interesse sobre aquilo, tanto do ponto de vista científico como ético, passou a ser, dado que um político levantou essa bandeira, então um tema político. E aí um tema político traz para o debate uma esfera que não deveria estar lá, que é a esfera de esse político vai conseguir a reeleição e desta maneira tal pessoa vai ter mais visibilidade para concorrer à eleição, né? Esse debate não deveria existir, mas infelizmente ele vai existir sempre. De novo, seja qual for o espectro político ou o grau de quanto o Estado quer ou não quer influenciar em questões além, melhor dizendo, do Estado, entendeu? Não é bom, a gente viu o que aconteceu. Quando vira política de Estado, é uma pena, porque passa a ter torcida, passa a ter um viés que, de novo, ciência não é sobre isso, não é para torcer. De novo, ciência não é sobre resultado, é sobre metodologia. Eu acho que se nós, como sociedade, se a gente trouxesse a curva de Gauss do nosso QI médio um pouquinho mais para um QI maior, né? O médio fosse um QI mais alto, também os políticos teriam um QI mais alto, em geral, né? E nós também. E eu acho que a gente não passaria por isso. Mas, de novo, isso não é um problema Brasil, né? A curva de Gauss do QI americano deve ser baixa também, porque eles também entraram em umas barcas furadas e vão, né? França, enfim, como já citamos. É uma sociedade, né? Gente, esse mundo globalizado, essa coisa muito rápida, esse conhecimento, informação o tempo todo, a gente não está preparado para receber tanta informação. E a gente quer dar opinião sobre tudo, né? Quer dizer, aconteceu uma coisa nova, eu não sou economista, por exemplo, seu irmão que é, né? Sim. Aconteceu uma coisa nova do mundo da economia, eu já quero abrir o Twitter e mandar a minha opinião ali, não entendo nada sobre aquilo, né? Então eu apago antes, porque, peraí, se eu fizer isso, eu estou fazendo a mesma coisa que eu tanto critico, né? Uhum. Sim, e para ele tecer as opiniões, ele lê notícia o dia inteiro, a noite inteira, assim, final de semana ele faz um podcast na segunda-feira de notícias econômicas e é o final de semana inteiro lendo as notícias. Então, eu também me esquivo total de tecer comentários sobre assuntos que eu desconheço. Eu acho que eu tenho ficado cada vez mais na minha. Esse assunto eu posso falar? Esse assunto eu posso falar porque eu vivo isso. Esse assunto não cabe a mim, eu tenho conhecimento. Tudo que eu falar é baseado em vozes na minha cabeça, como a figurinha diz. Mas, em vez do Estado, eu acho que eu vou trazer
o meu apelo para o quesito do nosso conselho. Acho que os conselhos de saúde das profissões, né, eles são órgãos políticos também. E também tem as suas dificuldades. E a gente vê realmente como o papel deles cada vez mais está se tornando importante para guiar momentos como esse, onde nós temos uma decisão judicial acontecendo e não adianta eu, Pamela, como médica, ir falar a minha opinião. Quem deve se posicionar ou quem tem o poder, talvez, legal ali para se posicionar e ajudar a lei é o conselho, né? O conselho de cada profissão, da enfermagem, da medicina. Então, acho que talvez a gente possa sonhar com um conselho mais forte ainda para nos ajudar nesses momentos difíceis de decisão e de exposição tão midiática de certos tratamentos, como a gente viu aí no Covid e essa, por exemplo, essa pílula do câncer. Mas, sem sombra de dúvidas, um grande desafio. Um grande desafio. Pamela, posso acrescentar uma coisa? O conselho é feito por pessoas. Por então, pessoas. Essas pessoas vão ter seus conflitos de interesse, seus vieses éticos e científicos. Total. Né? Então, sob o ponto de vista ético, alguém poderia montar uma argumentação na cabeça dele que justificasse a prescrição de cloroquina. Na cabeça dele, claro, né? Não está justificado, sob nenhum ponto de vista, mas na cabeça dele está. Tem uma frase que eu gosto bastante também, que é assim, a gente não deve medir a coerência dos outros pela nossa coerência. Perfeito. Porque a gente não viveu aquilo que aquela pessoa viveu. Ela tem os motivos dela para acreditar no que acredita, com certeza. Né? Claro, você tenta convencer, tenta explicar, mas você não pode não acreditar na, entre aspas, incoerência dela. A incoerência dela é a coerência dela, né? Então, sempre vai haver pessoas que vão estar de um lado ou de outro, de qualquer que seja a questão, por conflitos de interesse ético, econômicos, jurídicos, científicos, né? Nosso papel, eu acho, nos munirmos, né, de alguma capa protetora contra essas pessoas que vão ocupar posições importantes e que vão lançar notas ou tomar partidos que não deveriam, entendeu? Eu acho que é nosso papel como sociedade, né? Já dado que não estamos lá participando, e provavelmente se fosse eu lá participando, eu erraria em muita coisa também. Com certeza, porque somos humanos. Exato. Dado que não somos nós, estamos lá, eu acho que a gente tem que fazer o nosso papel, que é o que você falou, falar, trabalho de formiguinha, falar, explicar, mostrar o nosso ponto de vista também. Perfeito. Tem um livro que eu gosto, que eu li há pouco tempo, do Ítalo Calvino, bem fininho, O Visconde Partido ao Meio. E na verdade, é uma história interessante, mas fala sobre as verdades, como a verdade ela existe e ela pode ser diferente para as pessoas, que é o que você falou da coerência, né? Então, ele faz a gente... Tem um Visconde, ele vai pra guerra e ele é partido na metade, e tem uma metade que é muito boa e a metade que é muito ruim. E ele vai a historinha caminhando e, na verdade, você acaba gostando do Visconde que é ruim, porque o bom é tão bom que ele é chato, de tão bom que ele é. E, na verdade, a grande jogada do Ítalo Calvino é mostrar pra gente que as duas pessoas, tanto nesse caso desse Visconde Partido ao Meio, os pontos de vistas tinham toda a coerência lógica para aquela conclusão. E eram conclusões diferentes da mesma pessoa que partida ao meio. Foi uma reflexão interessante que o livro trouxe para mim sobre... Até para a gente levar para o consultório, como é difícil, às vezes, a gente querer mostrar uma percepção nossa para o paciente e para o paciente aquilo não faz sentido, é uma percepção totalmente diferente. E eu acho que isso entra no ponto que você comentou do trabalho de formiguinha, dia a dia, trazendo o nosso ponto de vista, porque talvez possa conversar com aquele ponto de vista da outra pessoa. Quem está aberto para ouvir a nossa opinião pode receber aquela informação e agregar conhecimento e mudar, né? Eu acho que eu tenho exemplos próximos a mim de pessoas que no começo ali da pandemia tinham uma ideia, ao longo do processo, e você era um dos perfis que eu falava, gente, segue esse médico, por favor, eu vou ouvir o que ele está dizendo. E as pessoas foram, ao longo do tempo, se entendendo que talvez aquela informação não é verídica, que aquela informação realmente não conversa com a ciência, de fato. Mas a gente, como sociedade, vai lidar com pessoas... a gente está muito dicotômico, né? Mas a gente vai lidar com coerências diferentes durante todo o processo
E o Alencar está certíssimo em falar que a gente deve, ao longo do tempo, se munir para nos posicionarmos de maneira mais assertiva quando essas situações aparecerem. Queria levantar um assunto aqui agora, acho que a gente já tocou nele em alguns momentos. Você falou de livro, eu lembrei. O Alencar, pessoal, é autor de um belíssimo livro sobre medicina baseada em evidências. Se quiser falar um pouquinho sobre Tem ele. a cerejinha, né? Um belíssimo livro, premiado livro sobre medicina baseada em evidências, que a gente recomenda a todos vocês lerem. E eu queria saber do senhor, professor, qual é a importância da medicina baseada em evidências no combate à picaretagem. O pensamento médico, a gente sabe aí que ele deve ser norteado por algumas noções assim que deveriam ser elementares aí durante a graduação, né? Pensamento bayesiano, viés de confundimento, NNT, efeito placebo. Conta um pouquinho para a gente qual é a sua impressão da importância da medicina baseada em evidências nesse processo. Luiz, eu defendo. Eu falo isso nas redes sociais e sempre que eu falo, eu depois explico, né? Então, quem estiver ouvindo agora, eu vou falar e dá um tempinho que eu vou explicar a minha frase, tá? Porque as pessoas torcem o nariz para a minha frase. Mas a frase é a seguinte: todo médico deve ser um cientista. Uhum. Não é... Aí agora eu vou explicar, né? Não é cientista de pipeta. Você não tem que estar na pipeta do laboratório. Você não tem que ser um trialista. Você pode ser um cientista em seu consultório. Com a dona Maria, que vem hipertensa, para você acrescentar mais um antihipertensivo e fazer ciência na frente dela, entendeu? Todo médico deve ser cientista, é o contrário do médico técnico, mecanicista, leigo, certo? Uhum. É aquele médico que não entende a própria ciência a que está inserido. Muitos profissionais de saúde no nosso país se formam sem saber interpretar um simples exame do ponto de vista estatístico, matemático. Perfeito. E também interpretar uma simples terapia. Interpretar a frase clássica que a gente escuta, né? Eu passei esse remédio, o paciente se curou. Essa frase não é científica, ela não deve ser aplicada em nenhuma condição, exato, em medicina, né? Então, se quem está ouvindo agora não sabe porque essa frase é ruim, anticientífica, procura entender, procura ler, vai estudar. Tem o manual de MBE que pode ajudar bastante nisso, né? E se você não sabe como por que eu digo que tanto profissional não sabe interpretar um simples exame, e você deve estar olhando agora e pensando, caramba, mas eu olho um hemograma e tá lá o valor de referência, né? Se a hemoglobina estiver abaixo do valor de referência, anemia, eu sei disso, um TSH alto, hipotireoidismo, assim vai. Não é sobre isso que eu estou falando, é sobre a probabilidade daquele teste ser verdadeiro ou falso, para você indicar ou não um tratamento para a pessoa. A maioria dos profissionais não sabe fazer o básico, são pilares da nossa medicina. Entender o diagnóstico do paciente, entender o tratamento dele, a resposta dele ao tratamento, entendeu? Então, o profissional de saúde no Brasil, infelizmente, em média, claro, né, que há exceções tanto pela universidade, que é melhor ou pior, como pela própria pessoa, né, que mesmo estando numa universidade que não ensina aquilo, ele vai atrás, ele quer estudar, ele entende, né? Os profissionais não entendem ciência, e não entendem a medicina como uma ciência, e sim como algo técnico, né? O que é uma pena, porque o curso de medicina é um curso científico, é um curso que tem 6 anos de duração, não é um curso técnico, né? As pessoas deveriam honrar o tempo que ele passou aprendendo a aprender e aprendendo também o que ele deve fazer quando for formado, né? Dito isso, um profissional que não está munido desses dois simples pilares da medicina, ele também não consegue entender quando um paciente chega no consultório dele e tem um diagnóstico que esse médico lhe dá, um tratamento e depois um desfecho. Então, como ele não consegue entender que o diagnóstico pode ter sido verdadeiro ou falso, que o tratamento pode ter sido eficaz ou ineficaz, e isso não tem nada a ver com o desfecho que essa pessoa teve no fim, se a pessoa não consegue entender essas nuances, ela é um alvo fácil para picaretagem e para fake news, fake science. Então, esse profissional leigo, o profissional técnico, vai ser mais um que vai o quê? Quando surgir o próximo milagre, ele vai prescrever. Vai prescrever, porque ele não consegue entender. Primeiro, entender que aquilo ali não faz sentido, né? Então, ele não conhece os vieses cognitivos da medicina, que é quando você pensa que está acontecendo alguma coisa, na verdade está acontecendo outra coisa diferente. Ele não consegue entender a matemática disso tudo. A medicina baseada em evidências, ela é a medicina baseada na melhor evidência, na verdade, né? Veja, a gente não tem evidência para tudo. Não temos. Não temos. Mas a gente tem uma melhor evidência para as coisas. E dá para fazer um juízo sobre isso. Dá para você ver qual é aquela evidência que
dentre várias aqui, qual é aquela que é mais ética, mais correta, menos enviesada? Dá para você fazer esse juízo, né? Então, como ela é baseada na melhor evidência para o bem do paciente, a melhor evidência muitas vezes não é aquele exame que foi solicitado, não é aquela terapia porque é ineficaz. E então a MBE vem para nos ensinar isso, a gente entender, raciocinar a medicina como uma ciência, né? Sim. Eu não faço diferenciação na medicina baseada em evidências sobre a ciência de ler um artigo científico e a ciência de atuar em consultório. Se vocês forem ver o meu manual de MBE, atua nas duas frentes. Ó, tá aqui. Você tem que entender essa evidência científica que fala sobre tratamento para dar para o paciente Luiz o melhor tratamento. Mas, ao mesmo tempo, leia também esses capítulos sobre exames, que também são evidências, né? Para você dar para a Pamela o melhor diagnóstico e o melhor tratamento. Perfeito. Então, a gente se imune quando a gente aprende MBE. Para quem está ouvindo agora, MBE não é chato, MBE não é só número, MBE não é bioestatística, MBE não é decorar fórmulas, MBE é entregar ao paciente a melhor evidência disponível naquele momento. E para você saber qual é a melhor evidência, então você tem que estudar um pouquinho. E esse é o tema do estudo e ensino da MBE. Eu vou citar um exemplo para ficar um pouco mais palpável. Então, quando a gente vai pensar em dor torácica, e eu fiz 10 anos de SAMU, acabei de terminar esse grande ciclo do SAMU, mas em determinados momentos eu me deparava com algumas situações como essa. Um paciente com dor torácica e o colega fez o ataque de AS clopidogrel na ambulância. Aí eu, tudo bem, mas tinha um eletro? Não, a gente não tem eletro, a gente tem uma derivação. Aí eu falei, mas qual que é o diagnóstico diferencial de dor torácica? Por exemplo, dissecção de aorta, um diagnóstico diferencial. Atacar com duplo antiagregante plaquetário não vai ser um bom tratamento para esse paciente. Mas ele tinha pressão normal nos 2 braços. Então, pulsos semelhantes. Certo. E qual é a conclusão? Ele não tinha dissecção de aorta. Aí eu falei, veja. E aí é um dado que a medicina baseada em evidência traz pra gente. Qual a porcentagem de pacientes com dissecção de aorta ascendente evoluem com diferença de PA sistólica entre os braços? De 10 a 15, no máximo 20%. Então, você está assumindo a chance de errar com todos esses pacientes. Então, é um exemplo prático mostrando que olha o erro do raciocínio. Então, eu espero que todo paciente que não tenha diferença de pressão, eu assumo que ele não tem dissecção de aorta ascendente. E faço a dupla antiagregação plaquetária, sendo que eu não consigo excluir isso. A gente não tem no pré-hospitalar, na maioria dos pré-hospitalares do Brasil, a gente não tem eletrocardiograma para afastar outros diagnósticos possíveis. A gente tem a ausculta, então assim, eu falava para eles, olha, tenha calma, quer atacar? Ataca com AS, mas o segundo antiagregante espera, leva para o hospital, porque primeiro que é o clopidogrel que a gente tem na ambulância, então vai demorar para ele fazer o efeito dele. E segundo que a gente tem que pensar sim no diagnóstico diferencial de dissecção de aorta, e a gente não tem como excluir dentro da ambulância. Puxando o gancho para picaretagem, Pan, Tá. Eu acho que uma frase que eu tento levar muito comigo é que o papel do médico é saber pesar risco-benefício. Legal. Né? Com relação às condutas aí da picaretagem, o que se vê, e a gente já falou aqui, são promessas de resultado com um desconhecimento ou uma negligência dos potenciais riscos, né? Uhum. Nesse caso que você falou muito bem. Então, o colega ali, por desconhecimento, deu um clopidogrel para um paciente com a possível dissecção de aorta, mas, no caso do picareta, outras condutas são feitas aí sem levar em consideração que existem riscos daquele procedimento, daquela estratégia terapêutica. E por mais que isso possa parecer simples, pesar risco-benefício, isso é uma das coisas mais difíceis Nossa, de como nós é difícil fazermos. no Porque para consultório, você né? saber pesar risco e benefício,
você precisa saber exatamente quais são os determinantes daquele risco, quais são os potenciais benefícios, levar em consideração os possíveis viés de confundimento, a melhora do paciente que aconteceu de forma independente. Apesar de você. Apesar de você, exatamente. Então, eu gosto de pensar na medicina baseada em evidências, concordo plenamente com o que você e com o que a Alencar falaram aí, como uma grande solução, pelo menos para a gente tentar converter aqueles médicos que estão na picaretagem pela inocência. Exatamente. Os demais, os antiéticos, eu acho que a gente perdeu a guerra. Perdemos a guerra. Acho que sim. Eu posso acrescentar uma Claro. coisa só, porque como eu falo muito sobre vieses cognitivos, né, que são tema da medicina baseada em evidência, quando você contou essa história, eu me lembrei que de 2 vieses cognitivos que eu posso juntar em um agora e eu dou até um apelido para esse viés, né? São 2. O viés da negligência da probabilidade. Esse médico que te contou essa história, ele não entendeu o fenômeno que estava na frente dele como um fenômeno probabilístico, né? E, em segundo lugar, o viés da negligência da taxa base, que é ainda mais complexo, que, além de probabilístico, é probabilístico condicional, é uma camada extra de probabilidade, ou raciocínio bayesiano, em outras palavras, né? Tá bom. O viés da negligência da taxa base, esse eu dou um apelido para ele, o viés da prova de residência médica. Perfeito. E eu acho que se encaixa exatamente nisso. Se isso fosse mesmo. uma prova de residência, essa pessoa que te contou essa história marcaria a letra A, infarto, tem que dar dupla antiagregação e quando saísse para ver o gabarito, estava correto. Por quê? Porque a questão dava a informação que não havia diferença de pulso e pressão entre os membros. Uhum. O paciente a vida real não é uma prova de residência. Não a prova de residência é mais fácil do que a vida real, Sim. né? Eu não estou querendo dizer que ela é fácil, a gente passou por isso, né? A gente teve que dar uma sofrida, estudada, é uma prova difícil. Mas a vida real é ainda mais difícil. A gente tem que pensar ainda mais, é uma responsabilidade muito maior. Uma pessoa, para quem eu vou dar essa enciclopédia do que uma questão. Uhum. Porque depois os malefícios, né? Que não foram pesados nesse caso. Porque a gente não vai conseguir colocar esse paciente na mesa para operar, porque a gente deu o segundo antiagregante. Eu falo para os alunos, olha, que eu dou aula para o 4º ano e para o 6º ano lá da medicina ABC. Eu falo para eles, olha, a gente não tá, o paciente ele não chega para vocês com o diagnóstico, com o tema da questão, ele não existe isso. Então, você tem que pensar que é o principal que eu trago para eles é o raciocínio clínico e a probabilidade pré-teste. Qual exame você vai pedir? O que é que você espera com esse exame? Então, a gente discute o dedímero, discute, né, a troponina. Então, a gente vai discutindo. Eu acho que eu gosto de dizer que uma das maneiras que a gente pode mudar os nossos colegas, os médicos leigos, é atuar na educação. Então, o Clube da Cardio, ele tem esse papel, os seus cursos, todo o seu empenho também na formação, na educação em saúde, porque é só assim que a gente vai mudar. E eu percebo que quando eu começo o curso, eles trazem algumas respostas prontas e ao final ali do meu mês, eles já estão um pouquinho mais cientistas, trazendo outra. Eu faço uma pergunta, eles me trazem outra. Então, eu falei, vocês estão no caminho certo. Legal. Agora, um ponto que merece especial atenção, eu acho que a gente já falou aqui, mas vamos aprofundar um pouquinho mais, é o uso de esteroides anabolizantes para fins estéticos, né? Então, recentemente, aí, diversas sociedades médicas brasileiras se posicionaram contrário à utilização dessas substâncias com essa finalidade. E hoje, estamos gravando esse podcast, pessoal, no dia 11 de abril de 2023. O CFM se posicionou proibindo a prescrição de esteroides anabolizantes para fins estéticos e proibindo a comercialização de cursos sobre o tema, enfim. Eu queria saber de vocês como é que vocês enxergam esse problema. Difícil! Essa notícia saiu agorinha, super recente, né? Eu vi hoje de manhã, eu vi hoje pela manhã. Na verdade, até onde eu saiba, já é proibido. Já é proibida a comercialização de esteroides anabolizantes com essa finalidade. Mas a gente estava até batendo um papo aqui antes de começar a gravação, que é importante que o CFM se posicione nesse sentido, e mais importante ainda, que ele restrinja a divulgação de informações equivocadas sobre o tema, que são travestidas muitas vezes de informações científicas e baseadas em evidências. Sim, né? O que parece ser mais grave ainda. Sobre essa questão, eu fiz até um post recentemente, que quem estiver ouvindo, não sei quando você vai ouvir, mas você vai encontrar um post que logo na capa tem um halterofilista, um fisiculturista, né, logo na capa. Então você vai encontrar esse post, dá uma lida lá nele. Em que eu expunha, junto com um amigo advogado, o Henderson, o ponto de vista médico da minha parte, né, ético da nossa parte, dos dois, né, e jurídico da parte dele. E aí a gente concluía o quê? Não há
embasamento do ponto de vista médico, como todos nós já sabemos, né? Também não há embasamento do ponto de vista ético nem jurídico para prescrição de esteroide anabolizante para fins estéticos, seja qual for. A turma ela vem com alguns argumentos. É claro que tem argumento para tudo, porque você não vai para uma batalha sem estar minimamente preparado. Exato, sem armas. Exato. Então, é claro que essa turma já pensou em algum porém, em algum no entanto, em algum veja bem. É lógico isso, né? E aí, quais são os veja bem dessas pessoas, né? Eu prescrevo para controle de danos. Legal. Em primeiro lugar, a gente sabe que não é isso que acontece, né? Nós sabemos entre nós aqui como é que acontece isso nesses consultórios. Imensa maioria das vezes não é assim. E mesmo quando será que está sendo feito da maneira correta? Porque o que é que eu defendia lá no post? Que, bom, se essa pessoa está exposta a riscos cardiovasculares, hepatotoxicidade, psiquiátricos também, psicológicos, né? E tudo isso, então ele tem que passar por uma turma, uma equipe multidisciplinar que o acompanhe até a suspensão do seu uso. É que a prescrição disso é arriscada do ponto de vista de tudo isso. O papel do médico não é nem continuar essa prescrição, certo? Ele pode fazer o quê? Como é que eu vejo essa questão? O paciente pode entrar no consultório, você usa anabolizantes? Certo? Vamos aqui começar a acompanhar você com toda essa equipe multidisciplinar que eu tenho aqui comigo, até o dia em que você não vai mais usar, porque esse é um risco à sua saúde. Ponto. Não sai do meu carimbo a prescrição do esteroide anabolizante. Muito menos sairá do meu carimbo apenas para uma pessoa que me procurou. Doutor, quero começar. Como acontecia. A gente sabe o que acontecia, né? Então, é assim que eu vejo. Esse paciente quer ser acompanhado, eu não posso ter preconceito, nenhum médico pode ter, esse é o princípio da equidade, né? Um princípio ético, a gente não pode ter preconceito com ninguém. Chegou o paciente, você quer fazer o melhor por você? Tá legal, o melhor é interromper o uso. Enquanto você interrompe, eu vou te dar todo o suporte, aconselhando essa interrupção e com essa equipe aqui multidisciplinar que vai acompanhar os órgãos em que esse uso que você fez pode ter causado algum dano, né? Olha a diferença. É difícil. Olha a diferença disso que eu tô... diferente. Exato. Do que você ir numa rede social falar que pode ser segura a prescrição, mesmo que seja por controle de danos. Não é. A prescrição ela não deve existir, né? Sob nenhuma ótica. Do meu ponto de vista agora, né? Como eu disse, médico e ético e jurídico. Você está dizendo do controle de danos, para quem está escutando a gente, ficar um pouco mais claro, deixa eu ver se eu entendi. É em relação a um paciente que já faz uso e você, vamos supor, tá no meio de um ciclo ou tá passando de um para o outro, e aí o controle de danos seria o colega prescrever nessa ideia de desmame, algo do tipo, redução, seria isso? Essa é a ideia que se vende, que isso, seria esse o papel do médico, tá. Continuar prescrevendo, sair dar uma receitinha com o meu nome, assim, doutor José Alencar, esteroide anabolizante, carimbo meu. Não, entendi. De forma alguma. Eu te acompanho porque eu não posso ter preconceito com você. Eu me informei para não ter. Te acompanho. Sim, claro. Mas não vai sair do meu carimbo. Sim. Uma das discussões que eu tenho com meus colegas porque esses cursos, né, chamados de pós-graduação para obesidade e sarcopenia, são nomes das grandes pós-graduações relacionadas a isso. E, inclusive, eu trago até o questionamento, como se tornou uma pós-graduação, né? Mas, enfim, há muita evidência dita nesses cursos, nessas aulas. Então, o colega que faz, ele acredita, talvez a gente estava conversando, será que existe uma certa lavagem cerebral, ou uma vontade grande do colega que quer prescrever, junta a vontade, a fome com a vontade de comer, as duas coisas juntas, porque o colega realmente, eu acho que ele não acha errado, e ele talvez acredite naquela ciência que ele tá, naquela pseudociência que ele tá conhecendo. Talvez aí entra lá no começo do podcast, a ignorância, realmente a falta de conhecimento científico. Mas o ponto é como realmente torna-se algo muito factível e verdadeiro para esses colegas. De maneira alguma, ele não acha errado, porque a gente vê, imagina... Eu vi, citar exemplos de colegas, não o nome, mas o colega coloca ali que comprou uma cobertura no hotel,
né? Num grande apartamento em São Paulo, um carro de luxo, tudo isso com pouco tempo, muito menos do que as nossas 6, 8 anos de residência, Alencar. Então, gera, com certeza, ele não acha isso errado. Não teria ver, né? Se a gente acha errado, a gente não vai expor pra nossa família, expor pra sociedade. Com certeza, no íntimo, ele acha que tá certo, que ele venceu, é o sucesso. E aí, será que existem esses cursos? Eles têm esse... Você acha que eles fazem esse papel, Luiz, de incentivo? Acho que com certeza, pô. Com certeza. E para mim, o principal impacto prático da decisão de hoje do Conselho Federal de Medicina é justamente no sentido de restringir esses cursos. Mas assim, como você falou, esses cursos eles são cursos de prescrição de anabolizante, eles estão aí travestidos de cursos de combate à sarcopenia. A gente sabe que, na prática, 99% das pessoas que estão fazendo uso de esteroides anabolizantes não estão ali porque estão sarcopênicas. Inclusive, até onde eu sei, é uma indicação bem questionável Sim. do ponto de vista de evidência científica se está indicado esteroides anabolizantes nessa população. Mas, sem dúvida, esses cursos exercem um papel fundamental aí na disseminação desse conhecimento. Perfeito. E vão continuar fazendo, desculpa. Vão continuar fazendo, né? Porque eles mudam, né? O picareta é um cara que entende de ciência, entende de contabilidade, regulamentação. Comunicação. Só então, vai mudar um pouquinho. Ele vai mudar a cara do curso e vai continuar vendendo igualmente. Ou o público-alvo. Né? Ele vai ler ali uma brechinha na lei, não posso dar para outros médicos. Então posso fazer para o público? Aí começa, pronto. Né? E aí é bom. Vocês acham que o paciente... Porque se existe quem prescreve, existe quem quer a receita, né? E eu sempre estou no meio da academia, faço crossfit e tudo. Trabalho no SAMU, terminei meu ciclo, como comentei, mas muitos homens ali sempre ficam no meio do masculino. E, meu Deus, quando fala de hormônio, brilha os olhos, assim, né? Eles querem a todo custo. O que vocês acham? Que essa pessoa vai... Você acha que se ela não tiver a receita médica, ela vai deixar de procurar o hormônio ou ela vai procurar apesar disso? Eu acho que a receita médica vai continuar existindo, Pan. Não sei de que forma, mas como o Alencar acabou de comentar, eles vão se adaptar. E talvez já exista aí um mercado paralelo da comercialização desses produtos que vai se potencializar, né? Mas restringir eu acho difícil, porque é muita gente consumindo, né? E no mercado paralelo fica difícil garantir qualidade. Eu já vi, assim, vai no pedágio, vai coisas sem nome, coisas sem dosagem. É muito perigoso, né? Uma substância X, assim. O problema disso é que, de um lado, nós temos aqui um problema, que é esse que você está falando, Pamela, que é o mercado ilegal de comercialização disso. Não vou nem falar ilegal, porque o médico também era ilegal, mas o mercado underground de venda de esteroide anabolizante tem uma qualidade menor do que o mercado que se praticava em consultórios chiques aqui em São Paulo, é óbvio isso. Só que, pelo princípio da não maleficência da ética, eu, como médico, não posso carimbar isso. Perfeito. Esta substância aqui é incarimbável por um médico, porque ela causa um dano. Né? Sim. Então, nós não temos aqui uma comparação, não é comparar o underground com o médico, porque o médico não deveria existir. Entendi. O médico não deve carimbar isso. Se esse mercado aqui não deveria existir, então, tira ele da cabeça, não existe, porque o médico não pode causar dano a ninguém, né? Só sobra o underground, de qualquer maneira. Entendi. Entendeu? Então, eu até chamei isso de falsa equivalência. Você, fazer a equivalência do underground com isso, ou outro argumento que o pessoal usa bastante. E as cirurgias estéticas? E os procedimentos estéticos, né? Como se pudessem ser semelhantes. Justificasse o outro. Ou existem procedimentos estéticos? Pode marcar outro dia para mim falar só de estética aqui? Existem muitos. Tem muitos eficazes, muitos que não têm nenhuma comprovação. Mas por causa disso, então, aí justifica o outro erro, Por conta disso, então, vamos aqui carimbar uma coisa danosa e ferir o princípio da não maleficência. Sim. Vamos trabalhar agora, então, para restringir os procedimentos estéticos. Uma vez aí minha esposa não vai ficar feliz. Não, mas o dela é tudo baseado em evidência. Claro. As dermatologistas
que nos ajudam e muito a manter aí a pele em condições melhores. Mas, mesmo assim, mesmo dentro da parte estética, a gente vê os profissionais quanto eles estudam e o quanto existe de picareta. E aí, nessa área, É a gente vai ter diferente, que né? É realmente diferente. marcar A gente fala de brincadeira aqui, mas É um uma podcast. outra área Tem que que é separar o muito joio do trigo. acometida. Muito Acometida por uhum. isso, né? Você vê de perto em casa, né? O Exato. que ela deve comentar. E o esforço que Exatamente. o médico sério tem para conseguir os seus pacientes e aos poucos caminhar ao seu consultório ou a sua... E aí, de repente, um outro colega até sem formação específica faz curso de final de semana, de outras áreas, tudo isso. Mas é impressionante como assim, como na cabeça da pessoa a equivalência você Existe, não consegue... né? Entendi. Então você não passa a pensar, peraí, mas as duas coisas são erradas. Então não deveria existir Nenhuma das Nenhuma duas, delas. essa discussão. É engraçado que se puxasse, perguntar assim, tá, mas você defende então que as duas existam? Aí a pessoa, Opa. não era bem isso que eu tava pensando. Né? Eu separei aqui, pessoal, algumas dicas práticas para aquelas pessoas que estão nos escutando, porque a gente falou de picaretagem, passeamos aqui sobre alguns temas que se enquadram nesse tópico, e eu vou pedir ajuda de vocês para complementar algumas especialidades que o Conselho Federal de Medicina não reconhece, tá, como especialidades, porque não existem, enfim, formações previstas pelo CFM para os profissionais se capacitarem. E eu elenquei essas especialidades aqui para aquelas pessoas que estão nos escutando, estão interessadas no assunto, querem ser acompanhadas por profissionais que fizeram formações mais sérias. Então, gostaria de citar algumas aqui. Então, medicina ortomolecular, tá? É uma das que o CFM não reconhece. Medicina funcional integrativa, se a gente bota no Google, aparece um bocado, né? Medicina anti-envelhecimento ou anti-age medicina. Anti-aging. Geralmente, quando a gente bota em inglês, dá um tom e dá um tchan, né? E medicina holística também, tá? Com relação aos tratamentos, pessoal, cada vez mais a gente tem visto alguns absurdos aí circulando na mídia, que a gente sabe que não tem evidência científica nenhuma e que só estão agregando riscos aos pacientes, né? Lembrando daquela ideia de que tudo tem risco e tudo pode ou não ter benefício. Na ausência de benefício, só fica o risco e o custo para os pacientes. Então, ozonioterapia, soroterapia, que o Dr. José de Alencar tanto fala, enema de café. Não, explica, esse enema, explica, porque o dia que eu vi uma famosa... E aí eu vi que não era só essa famosa, tinham várias famosas falando sobre esse tal do enema de café, eu desacreditei. Você sabe explicar? Quer que eu explique? Explica, acho que o nome diz tudo, mas O explica enema. o inexplicável. Olha, as pessoas vão em consultórios chiques, pagam super caro para colocar borra de café no reto, como se isso fosse algo... antioxidante, desintoxicante, pagam caríssimo, depois tem uma diarreia, né? E tem a sensação de que quanto mais diarreia, mais efetivo foi o tratamento. Eu fiquei assim, um choque. Estarrecida, né? É estarrecedor. A pessoa vai no consultório para fazer isso. Como é fácil, né, enganar? Como é fácil, eles pegam uma conduta que tem algum parecido, alguma comparação em algum cenário médico, por exemplo. O enema em si. O enema em si pode ser prescrito e usado em diversos cenários. O sorão amarelo lá que a gente ligava no PS, né? Exato. Para atender os alcoolizados, para evitar. Custa 1,25 aquilo ali. E aí eles repaginam isso daqui. O bom é que é barato, né? Então a margem de lucro é lá em cima. Repaginam para vender num consultório chique na Avenida Brasil. E mais recentemente, com as 4 doses de vacina, que as pessoas tanto se criticam, ficaram preocupadas, etc. Surgiu aí um detox vacinal. Procurando sobre terapias ineficazes no Google, eu me surpreendi com essa. Me explica, essa eu não tenho ideia de como é a explicação. Explica o quê? Porque... Nem eu. Nem eu. Você sabe, Alencar, qual é a explicação, a plausibilidade dessa... O que eles falam é que eles vão dar alguma substância, não sei a fundo qual é essa substância, e essa substância vai fazer uma limpeza do corpo e tirar os pedaços da inoculação, que eles chamam assim, né? Entendi.
essa pessoa? Olha, esses tratamentos realmente a gente deve fugir deles e, infelizmente, como o Alencar falou, a mídia, ela às vezes ela faz o papel da desinformação, então a gente tem muitos influencers fazendo esse papel da desinformação, já falamos de azul de metileno, também uma época ficou muito em evidência, a gente usa no pós-operatório de cirurgia cardíaca em cenários onde a gente já está sem armas naquele choque vasoplégico, né, Luiz? Mas a gente... Então, fiquem atentos e procurem um colega um médico que tenha a formação científica e procure se esse tratamento realmente tem ciência envolvida, né? E não só o charlatanismo aí envolvido nisso tudo. Em relação aos esteroides anabolizantes, acho que a gente não vai conseguir exatamente combater, acho que a gente deve alertar nosso colega médico que ouve a gente do potencial malefício do uso do hormônio e da importância da abordagem multidisciplinar desse paciente para que ele possa, ao longo do tempo, aí, ser assistido e cessar o uso do anabolizante. A gente, cardiologista, sabe os potenciais riscos e diversas vezes a gente vê os colegas prescrevendo e sem a devida proteção cardiológica mínima, né? Digamos assim, por exemplo, com o uso de estatina, coisas do gênero. Considerações aí, Luizão? Acho que é isso, Pan. Acho que passeamos aí bem por esse tema espinhoso. É difícil vir aqui falar disso, né? A gente fica um pouco incomodado, né? Porque, querendo ou não, a gente está falando sobre colegas de profissão, então dá um desconforto, né? mas eu acho importante, né? A gente tratar desse assunto para justamente fazer aquele trabalho de formiguinha que você comentou. Eu posso acrescentar uma coisa? Eu acho Por favor. adorei a frase da Pamela aqui. Quem sou eu? Quem somos nós aqui? A gente não está se colocando em pedestal aqui. Não. A gente está falando com pessoas que têm uma visão, ponto de vista ético, científico e, às vezes, jurídico sobre os temas que nós escorremos aqui agora, né? Então, a gente não está querendo aqui ser melhor do que ninguém. Não é isso. A gente apenas estudou o que está falando e agora está aqui passando para vocês. Imagine e pense em nós como se fossem professores que estão lá na frente numa lousa escrevendo para você. Você acha que aquela pessoa é arrogante porque está falando uma coisa que você não sabia ainda? Não é arrogância, é ensinar, é passar o que ela entende sobre aquele tema, né? Eu acho que é muito... As pessoas confundem bastante com arrogância, com estar em um pedestal, e não é isso. A pergunta é exatamente essa. Quem somos nós? A gente não está aqui para julgar ninguém. A gente está aqui para ensinar e passar o que nós estudamos e defendemos. Né? Exatamente. Eu agradeço, obrigada por ter proposto esse tema. Essa ideia foi sua, Luiz, e convidamos o Alencar, que a gente agradece muito pelo convite. Eu me despeço, obrigada. E tem mais episódio depois? Temos, surpresa. Pessoal, nos sigam nas nossas redes sociais, @Clube da Cardio, e também temos o Instagram do nosso podcast, @Clube da Cardio Podcast. Semanalmente, todas as segundas-feiras tem episódio novo por lá. E sigam também o Dr. José de Alencar na página do Instagram dele. Então, frequentemente ele faz postagens muito legais, de verdade, lá sobre esse tema e outros também. @José de Alencar. E lembrem-se do livro Manual de Medicina Baseada em Evidências. Tá assim mesmo? Como é que tá o Instagram? Porque acho que é diferente. É José N. de Nunes, né? José N. Alencar. É assim a prova de quem marca sempre o Alencar aqui, ó, nos posts. Corrigindo, pessoal. Corrigindo na saída. @José N. de Alencar. Isso, exatamente. Tem o Twitter também, professor. Você é muito ativo. É igual. @José N. Alencar. Não tem o D. Não tem o D. José N. Alencar. Tanto no Instagram quanto no Twitter. E, Alencar, uma dúvida. Só para finalizar e você fazer a sua... tem um curso que você vai lançar. Quer falar um pouquinho dele? Sim. Inclusive a Clube da Cardio está parceria, né, nesse curso também. Então, nós somos parceiros. Quem está no meu curso tem um desconto, um benefício para participar do curso de POI da Clube da Cardio. E quem é aluno do Clube da Cardio tem desconto para participar também. Então, essa parceria foi bem legal. O nome do curso é Antifrágil. O nome desse curso vem de uma ideia do Nassim Taleb, né, que é um cara que fala sobre incerteza e ciência nos livros dele, mais do ponto de vista financeiro. Então, seu irmão deve adorar o Nassim Taleb. Mas a definição de antifragilidade, segundo Taleb, é aquela pessoa ou aquela coisa que se beneficia do caos. Então, eu quero tentar trazer essas pessoas, os meus alunos, para se beneficiarem do caos de informações, fake news,
pseudociência, evidência para cá, evidência para lá, tentando deixar eles robustos o bastante para entender uma evidência científica num artigo científico, num exame físico, entender os vieses, o laboratório. Essa é a razão desse curso. Então, quem tiver interesse, está lá na minha bio, é só procurar. E, assim, a gente já começou, inclusive, a turma está adorando. Legal. É um curso de debates, então a gente não tem slide, a gente começa e vamos conversar. Vamos conversar. É ao vivo? Aí, é ao vivo, e aí... Gente, exemplo, olha que oportunidade, ao vivo com o mestre José de Alencar, para poucos, Muito viu? legal. Na última aula tinha um hemato lá, que estava ouvindo, como aluno, né? Ouvindo tudo que eu estava falando. Aí, professor, e vamos então fazer aqui um caso que chega bastante no meu consultório? Aí lá foi. Ele me ensinou qual era o problema, porque eu não sou hematologista, eu não sei. Me ensinou e a gente foi ao vivo juntos, fazendo todo o raciocínio que eu tinha explicado, agora do ponto de vista da hematologia juntos. Então, a gente tem muito essa oportunidade de trocar ideia, debater. Então, quem sabe faz bacana. Ao vivo, já diria Faustão. Não é fácil, né? A gente também vê muito curso, as pessoas tudo fazendo tudo gravado e nada ao vivo ali para ficar fora, mas no ao vivo é que dá para ver toda a capacidade, né? O traquejo e o Alencar tem de sobra. Então, dá para se inscrever ainda, Alencar? Para a próxima turma já. Tá então bom. Você vai ficar sempre abrindo e aí na próxima turma já tem vaga de novo. Só entrar na sua bio. Isso. Perfeito. Então, vocês agora já sabem do curso do Alencar, a gente se despede. Se você tá vendo a gente no YouTube, deixa seu like, manda esse vídeo para alguém e se inscreve no nosso canal, que a gente vai ter vídeos todas as terças e quintas aqui no YouTube, tá bom? Até a próxima, pessoal. Beijo! Tchau! A gente pensa que vai ser rápido.